Olá para você que acompanha aqui na Rádio Trentina FM. Esta é mais uma edição do Trentina Cast, o podcast aqui da Trentina FM que está promovendo entrevistas com pessoas do âmbito cultural e também turístico do nosso município, produtores culturais aqui da nossa terra de Rodeio. Somente lembrando, que os episódios anteriores do nosso podcast já estão disponíveis lá no nosso YouTube. Você pode acessar lá o Rádio Trentina, o canal da Trentina FM lá no YouTube, e lá você confere todas as entrevistas que já foram realizadas, a mais recente com o Pedro Felipe, um papo bem bacana com o cantor e compositor Pedro Felipe aqui da nossa cidade. E hoje, nesse episódio de hoje, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Fernanda Rezende. Ela que é apaixonada pelas palavras e pelo poder da cultura na transformação da realidade. Comunicóloga, produtora cultural, escritora, artista de voz e contadora de histórias, há mais de 12 anos se dedica à comunicação e à literatura. Autora de Poesias Impulsivas, em 2013, Versos Coloridos e Rimas Divertidas, em 2024, e Bichinhos e Suas Rimas, 2025. É jornalista com pós-graduação em docência e está cursando especializações em ludopedagogia e literatura infanto-juvenil. Ao longo da sua trajetória, recebeu diversos prêmios literários e teve suas poesias publicadas em várias antologias nacionais. Com um olhar atento à inclusão, atua também como autodescritora e narradora de audiobooks. Morando em Rodeio, participa ativamente da cena cultural e local estadual, levando a literatura de forma acessível e acolhedora para diferentes públicos. Esse é um pequeno resuminho, então, da história da Fernanda, que está aqui presente hoje. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela, né, Antônio? Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Richard. Boa tarde, Fernando. Satisfação e obrigado aí por aceitar o convite e estar com a gente. Eu que agradeço. Boa noite a todos aí da Trentina, né? É um prazer estar aqui hoje e trazer um pouquinho, sobre literatura, sobre poesia. Eu agradeço. Muito bacana, Fernanda. E para começar então a nossa conversa, conta pra gente, você sempre morou aqui em Rodeio ou você é uma rodeense mais recente, digamos assim? Eu sou uma rodeense mais recente, tem 3 anos que eu resido aqui em Rodeio. E foi engraçado, Richard, porque nós viemos passear aqui na região e simplesmente nos apaixonamos. Éramos de Minas Gerais, da cidade de Uberlândia, onde eu vivi grande parte da minha vida, E quando a gente chegou aqui, a gente apaixonou, deixamos tudo e viemos pra cá. Tem 3 anos que estamos aqui. Bacana. O que está achando da estadia aqui no nosso município? Eu gosto muito. A Rodeio é uma cidade muito acolhedora, tem paisagens incríveis, as pessoas são bem receptivas. Então, a gente está gostando. Que legal, bacana. É bom saber, uma pessoa que vem de fora, Antônio, consegue ter essa realidade, participar com a gente aqui e conhecer mais da nossa cultura e também ver que a nossa cidade é uma cidade que atrai o público, Como você falou, veio aqui visitar, gostou e daí resolveu vir para cá morar e realmente residir aqui na nossa cidade. E conta pra gente, Fernanda, quais são as suas áreas de atuação dentro da cultura? Então, na cultura eu atuo mais como produtora cultural, E também como escritora, também atuo na parte de contadora de histórias e da parte de oficinas também, de levar um pouquinho da literatura, um pouco da poesia, Principalmente para as crianças. Bacana, então, você tem essa pegada realmente da literatura infantil ali, está mais presente na sua trajetória, Correto. Bacana. Então, pessoal, essa é a Fernanda Rezende, ela está participando conosco aqui de mais um episódio do Trentina Cast, aqui na Rádio Trentina FM. E conta pra gente, Fernanda, qual que é a sua área, qual que é a sua formação nessa área? Então, eu sou formada em comunicação social, habilitação em jornalismo, onde a maior parte da minha vida eu trabalhei como jornalista. Trabalhei nos portais G1 e G-Show da Globo e trabalhei por mais de 10 anos com jornalismo. Passei pela área de assessoria de imprensa, pela área online, pela área de reportagem. Então, e depois de tudo, eu fui para a área da voz, que é onde hoje eu trabalho, Que é a parte que eu trabalho com audiobooks, eu gravo publicidades. Então, eu trabalho da minha casa, sabe? Posso curtir as minhas filhas e tudo. E é o que eu faço hoje, me dedico à parte do áudio e também à parte cultural, Que hoje, infelizmente, ainda não consigo viver da cultura, mas é uma área que eu amo, faço de coração, e é isso. Entendi. Então, Antônio, estamos quase entrevistando aqui uma companheira de trajetória, Passou aí no jornalismo, na locução, como você falou, é algo que você trabalha agora mais
presencialmente, né, no dia a dia. E conta pra gente um pouquinho, assim, só uma pincelada, como foi então essa sua trajetória trabalhando aí no G1 e também no G-Show aí, que a gente vive aqui uma realidade do jornalismo, mais de cidade pequena, de notícias locais, mas como que é trabalhar num portal de notícias desse tamanho e desse renome nacional, né? Então, Richard, é muita correria. Como eu até brinco, falo assim, era plantão de 12 horas, sabe? Eu trabalhei muito na área, tanto cobrir policial como cultura, também trabalhei muito nessas duas áreas, e a parte do cotidiano. E eu era apaixonada por contar histórias, então assim, várias histórias que eu contei já foram para nível nacional. Então teve personagens de Uberlândia que vocês viram aí de casa, no Mais Você, em vários programas que saíram lá de Uberlândia. Então entrevistei a parte de presidente, também a Dilma, quando era presidente, eu pude fazer uma entrevista com ela e acompanhar. Então assim, é uma correria, mas é uma correria boa, sabe? Tem horas que dá saudade, mas eu optei hoje por focar na minha família, então o jornalismo hoje para mim é só na parte de textos, de releases que eu ainda faço, mas na parte diária não. É que são prioridades, né? A nossa Sim. vida vai evoluindo, vai passando o tempo, a gente acaba tendo outras prioridades, mas como você falou, isso é uma coisa que fica para a nossa trajetória, para a nossa experiência, né? E com certeza tudo aquilo que você viveu como jornalista também soma hoje em dia para a parte da literatura que você tem hoje, né? O Sim. aprendizado, o dia a dia, tudo isso soma ali para essa trajetória. E vamos voltar então a falar um pouquinho sobre a parte mais literária, então conta pra gente um pouquinho mais sobre esses livros que você escreveu já na sua trajetória. Sim, o primeiro livro meu foi o Poesia Impulsiva, que eu fiz em 2013, né? Que foi pela lei de fomento da cidade de Uberlândia. E depois eu tenho vários outros livros escritos, sabe? Só que não estão publicados. Então, nesse período aí de 2012 até o ano passado, então eu tenho me dedicado, porém, fazer literatura, infelizmente, no Brasil não é fácil. Então, a gente escreve, mas a gente tem que aguardar até conseguir, né, tirar aquele sonho seu do papel. Depois veio o Versos Coloridos e Rimas Divertidas, Poesias para Crianças, que foi pela Lei Paulo Gustavo, no ano passado, que eu consegui fazer em torno de 120 cópias e distribuir para as escolas. E esse que é um projeto que eu tô apaixonada, que é o Bichinhos e Suas Rimas, aproveitando, gente. Esse que tá saindo do forno agora. Gente, aproveitando, eu vou fazer um convite aqui pro pessoal, que dia 6, domingo, às 15 horas, lá na Biblioteca Rural, lá no bairro Gávea, vai ter o lançamento oficial desse projeto. O Bichinhos e Suas Rimas é um projeto bilíngue, que ele traz poesias em português e italiano, então é justamente para homenagear um pouco a cidade de Rodeio, que me acolheu tão bem, né? Como a gente tem aí no ensino fundamental do 1º até o 9º ano aqui em Rodeio, o ensino do italiano, eu pensei, por que não transformar a literatura, né? E poder dar um apoio também para os professores, né? Para as crianças trabalharem também a língua, né? O italiano. E ele também é um projeto que tem a versão em Libras, ele é totalmente acessível. Quando você acessa o YouTube, você vai ver todas as poesias também em Libras, traduzidas e interpretadas, né? Então é um projeto assim que eu tô apaixonada, porque traz a parte da inclusão, e tem que conhecer, gente. Mais de 500 crianças foram beneficiadas com esse livro gratuitamente aqui na cidade de Rodeio. Olha só que bacana. Então é um livro para chamar de seu, né? Então é isso. É um livro aqui da terrinha. Tá? Vai ser aqui para nossas crianças que vão aproveitar e vão usufruir desse novo produto cultural, né? E com certeza fica o convite para todos que puderem prestigiar no próximo final de semana, né? Domingo lá na Papel do Mato, né? Lá na Quinta da Gávea. O lançamento lá é muito bacana. A gente vai estar lá com certeza prestigiando esse momento de mais um produto aqui cultural para o nosso município de Rodeio. E conta pra gente então, falando de toda essa parte literária, infantil, qual que é o desafio de escrever para criança? Porque uma coisa é você escrever um texto, um livro, uma história, pensando em adultos, pensando em alguém que tem uma mente já formada, uma cabeça já formada. Agora, outra realidade é você escrever para crianças que estão formando a sua personalidade, não é mesmo? Sim. A literatura infantil, ela tem que ser uma literatura acessível, né? Com palavras assim, por exemplo, às vezes até você escreve o livro e você revisa várias vezes, porque às vezes tem uma palavrinha que você fala assim, a criança não vai saber o que é aquilo. Então, a gente tentar avaliar o vocabulário. A parte da escrita, eu acredito que nem seja um problema grande. Eu acredito que na parte literária, a publicação é o maior problema, porque um livro infantil, o custo dele é alto.
Não é igual um livro, por exemplo, o meu primeiro livro aqui de poesia, que você abre ele aqui, não tem uma imagem. Não, se você entregar um livro assim para criança, ela não vai ter interesse. Então, não vai passar a segunda página. Sim, então o livro, fazer literatura infantil, eu acho que o maior desafio é esse, é a parte da verba. Por isso que às vezes a gente tem tantos projetos parados e aguardando, porque você tem que aguardar um edital, às vezes uma lei que você participa, você tem que aguardar uma captação, porque infelizmente hoje, você fala assim, eu vou fazer um livro e vou lançar ele independente e vou voltar todo o meu retorno com venda, isso não vai acontecer. Por exemplo, você como autor independente, isso é muito difícil. Você ter o retorno, né? Sim. Para poder bancar todo o projeto, como você falou, né? A publicação, né? Realmente é um desafio que tem porque ali, né? as pessoas acham assim, o livro é só escrever e colocar. Não, você vai precisar de um diagramador, de uma pessoa do projeto gráfico, da parte da ilustração, da parte igual esse livro aqui teve tradutor. Então, assim, é um projeto de custo elevado, né? Que não dá para fazer sozinho. Como a gente tem a experiência também aqui na rádio, né, Tony? Todos os projetos que a gente promove aqui também requer uma carga horária, né? Sim. Ali em cima para a gente poder tornar realidade, né? E não é diferente também de uma produção ali uma produção física, né? Sim. Onde você tem ali todo o projeto, ele acaba realmente nisso aqui que a gente tem aqui na nossa frente, né? Que é o livro publicado, e também é um sentimento muito bacana quando você vê um filho seu ali. Nossa, né? Nem fala. Não, e o mais incrível é, por exemplo, só publicar também não teria sentido se você não tivesse seus leitores. Então, essa parte, eu gosto muito dessa parte da literatura infantil, porque muita gente fala assim, criança não interessa, criança não lê. Mas aí as pessoas estão oferecendo a leitura para criança? Não estão, porque quando você chega numa escola, igual, eu fui em 6 escolas aqui do município, entrei de sala em sala, entreguei o livro na mão de cada criança. Se você vê o sorriso e como que as crianças recebem, sabe? De eu ir buscar minhas filhas agora, depois que já passou, né? De eu encontrar as crianças falarem, Fernanda, eu já li isso, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, sabe? Eu estou escrevendo também, isso aí não tem preço, é o que faz a gente querer escrever. Com certeza, você acaba também sendo, de uma forma, né, uma inspiração. Sim. Para quem está ali, para quem tem o desejo de escrever, para quem tem o desejo de estar contribuindo também para a cultura da cidade, né? Acaba inspirando toda essa galerinha. Sim, inclusive no meu livro do ano passado, que eu lancei, graças a esse livro, teve uma criança que me procurou, que já escrevia, e me pediu para dar uma olhada, e ela está com o livro pronto, aguardando somente assim, uma oportunidade de poder lançar um livro infantil. Então, eu acredito que, se Deus quiser, até ano que vem, nós vamos ter aí um livro de uma escritora daqui de Rodeio infantil. Olha só que legal, muito bacana. A gente fica na expectativa aí de ter mais esse lançamento, então, aí no nosso município. E falando então da sua parte literária, continuando nesse ramo, né? Você tem alguma inspiração nesse âmbito que você lia quando era criança, adolescente, até agora como adulta também, né? Que te inspira a escrever mais obras? Então, eu sempre gostei da literatura infantil, né? Dos contos, sempre pesquisei muito a fundo, por exemplo, histórias como Chapeuzinho Vermelho, como que começou, né? Que a gente, às vezes, vê a história hoje e a gente não sabe como que ela foi escrita, né? Lá atrás. Então, assim, eu sempre gostei. A minha mãe era professora, então ela sempre investiu muito em livros. Todos esses clássicos sempre passaram, e eu também sou apaixonada com poesia, né? Que é a área que todos os meus livros hoje são de poesia, né? E eu sempre gostei muito de Drummond, né? Sempre li muito. Então, eles são minhas inspirações, mas hoje o que mais me inspira são minhas filhas, Richard, porque não tem... Tem hora que elas começam a fazer uma coisa e eu falei, meu Deus, eu tenho que escrever um livro sobre isso, sabe? E aí vai surgindo, do dia a dia mesmo, e a gente chega num ponto da vida que a gente consegue conciliar mais as coisas do que a gente quer de verdade. Então, isso aí, elas são minha inspiração. Eu até falo em todos os livros. Eu tenho 2 livros escritos inspirados nelas, só que ainda não estão publicados, mas tudo de historinhas que passa, que acontece, é muito bacana. O Antônio também, né, pai, tem uma filha, né, acredito que essa questão de ter a inspiração dos filhos, eu acho que é real, né, Antônio? É verdade, muito gratificante ter os bambinos dando essa força, a inspiração, né? Não, as meninas escolhem até o nome dos meus personagens. Eu falo assim, vamos fazer uma coruja, o que vai ser hoje? Aí elas ajudam, sabe? É muito legal. Que bacana. Tem essa troca de experiências também. Sim. Olha, daqui a pouco vai ter que botar elas como coautoras dos livros. A Estela, por exemplo, a minha filha mais velha, vai entrar 7 anos agora, nesse mês. Ela, inclusive, fala que vai ilustrar um livro meu, porque ela desenha muito lindo, sabe? E eu falo assim, vamos investir, que vai dar certo. Com certeza, se ela está com essa
com essa expectativa, com essa vontade, né, realmente, de Sim. contribuir, de fazer essa parte. Quem sabe ali não sai na família, já tem uma escritora, sai uma desenhista ali. Sim. Aí já une forças. Como Ah, diz com o outro, certeza. né? A fruta não cai longe da árvore, É. né? É verdade, a fruta não cai longe E da se árvore. cai, ainda volta Volta um pouquinho pra pra perto, perto, é né? isso aí. E só basta incentivar, né? Sem Se a dúvida. pessoa tem um pouquinho de talento, com incentivo vai, né? Que bacana, Fernanda. Lembrando, né, galera, esse é o Trentina Cast, o podcast da Rádio Trentina FM, e nós estamos recebendo aqui hoje, nesta edição, a Fernanda Rezende. Ela que é escritora e autora do âmbito cultural aqui do nosso município de Rodeio. E Fernanda, trazendo a conversa mais para a parte aqui da questão da leitura. Você comentou ali que você passou de sala em sala, entregou nas mãos de cada criança um livro que elas adoraram, que o olho brilhava e realmente que crianças já deram feedback falando que estão lendo o livro. Sim. E a gente vê, né, que as crianças, genuinamente, elas têm um interesse pela leitura. Elas gostam de ler histórias infantis e tal. E o que você acha que a gente poderia fazer para que essas crianças mantenham esse hábito de leitura? Porque nós sabemos que a realidade hoje em dia, com o passar do tempo, as pessoas acabam perdendo esse hábito de leitura, até pela questão das prioridades que a gente tem na vida, correria, né? Então, o que você acha que poderia ser feito para a gente preservar esse interesse pela leitura da criança, passar para a adolescência e até que esse interesse continue também na vida adulta? Então, eu sempre falo que a gente é aquilo que a gente consome. Não tem como você ter uma criança leitora, um jovem leitor, se você não oferece aquilo para ela consumir. Então, às vezes, o incentivo tá ali dentro de casa mesmo. De você pegar, às vezes, eu não tenho dinheiro para comprar um livro, mas nós temos um jornal aqui da nossa cidade que é gratuito. Vamos colocar o jornal para a criança ler, vamos comprar um gibi, vamos em sebo literário, sabe? Se aqui em Rodeio não tiver, vamos procurar uma cidade que tenha e adquirir. Porque quando você oferece, até mesmo a questão da biblioteca, né? Quando a criança pode ir numa biblioteca, quando você oferece aquilo para ela, ela vai consumindo, né? E com o passar do tempo, igual você falou, a gente vai criando novas prioridades, né? Mas se você mantém um hábito na sua vida, ele vai se tornar e vai indo para sempre. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu li e hoje não leio mais. Mas quando que você parou de ler? Você teve o hábito de você pegar e falar assim, eu vou ler 5 minutos por dia? Eu até falei dentro de sala para as crianças falavam assim, eu vou ler tudo. E eu falando para elas, não, a gente não pode pegar um livro e ler tudo de uma vez, porque o que acontece? Amanhã você vai ler o quê? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma estrofe e vamos ler uma estrofe por dia, porque aí o livro vai ficar com você mais de 21 dias, ou seja, dentro de 21 dias a gente cria um hábito. Então hoje ela lê esse, amanhã ela lê outro, e o que falta também? Por exemplo, eu vejo muito, pais, quando tem o aniversário, né? O que você vai lá comprar pro seu filho? Vou dar um carrinho, vou dar uma boneca, mas ninguém para pensar, eu vou dar um livro. Por que o livro é inferior ao carrinho e a boneca ou outro tipo de brinquedo? A criança, ela tem interesse, às vezes tem um livro que tem um quebra-cabeça dentro, sabe? Hoje em dia tem vários aplicativos também que trazem livros, né? Às vezes a criança ainda não sabe ler, ou a criança ainda tem dificuldade, está no processo de aprendizado. Tem a parte do audiobook, sabe? Gratuito. Então você entra ali na internet, às vezes, não quer dizer que você tem que ler só o livro físico, o importante é você ler. Então se você tiver aquele hábito, e levar também a sua criança para dentro de uma biblioteca. Você leva dentro de um parque, mas você nunca levou dentro de uma biblioteca, essa criança ela não vai ser leitora lá no futuro. E se for, vai ser com muito custo e com nova formação de hábitos, sabe? Então a gente tem que trabalhar justamente as crianças para que elas adquiram o hábito e esse hábito permaneça. Tudo como você falou, né? Um hábito, uma rotina, né? Sim. Como a nossa alimentação, como o exercício, como tudo na vida, a gente tem que criar o hábito. A gente cria hábito de ir na academia, cria hábito de comer saudável, por que a gente não pode criar hábito de leitura, né? E também é um hábito que se torna saudável, né? Pra mente, né? E sabe o que eu acho que perde muito? Porque muitas vezes você lê por obrigação. A pessoa vai para a escola e fala assim, você vai ler esse livro. Você foi lá e leu, mas você não leu porque você quis. Você leu por obrigação. E a obrigação, ela passa. Aí quando você cresce, fala assim, agora eu não tenho mais obrigação, igual matemática. Você vai lá na escola, estuda naquele período. Acabou, você não quer saber mais de matemática. Tem gente que não gosta nem de fazer conta. Então, isso acontece com a leitura também. Se você não tiver aquele incentivo, sabe, de pegar, por exemplo, hoje aqui na nossa região nós temos feiras do livro, tem em Timbó, tem em Pomerode, que trazem autores, né, e Pomerode inclusive trouxe autor internacional ano passado. Então, assim, da gente também levar os nossos filhos, né, as crianças, os jovens, para esses ambientes também. Inclusive, esse meu primeiro livro, Poesia Impulsiva, eu fiz ele graças a um incentivo, que eu conheci uma pessoa, para você ver, às vezes você está na hora certa ali naquele lugar. Eu conheci uma pessoa que era editora
E ela viu potencial nas minhas escritas e me ajudou nesse primeiro livro. Então, às vezes, alguém pegar na sua mão e falar, sabe? Às vezes falta isso, incentivo, e começa dentro de casa, né? Com certeza, que nem tudo que a gente tem, né? A gente faz, a gente pega o exemplo de quem está mais próximo da gente, né? Nessa questão aí são quem convive no dia a dia, né? Se a gente não passa o exemplo, se a gente não lê, né? Os filhos não acabam pegando isso, né? Isso, e as escolas também, né? Eu vi, até quero parabenizar até as escolas aqui de Rodeio, que acolheram muito bem esse projeto Bichinhos e Suas Rimas, sabe? Eu estive no CEMED, entreguei para todas as professoras do 1º ao 3º ano, até todas as escolas do município, até quem não ganhou, todas as escolas, até creches receberam os livros para poder trabalhar. E eu tenho tido retorno bastante legal, sabe? Que várias professoras estão trabalhando com poesias do livro, igual aconteceu no ano passado. E isso aí é fundamental, porque sem esse apoio, sem os professores ajudando a gente aqui, que é o escritor, a gente vai escrever para quem, se não tiver leitor, né? Eles são a primeira ponte, né? Sim. Tem que estar ali para prestar esse auxílio para vocês como escritores e como os produtores culturais do nosso município. Bacana saber disso também, que você está tendo uma boa recepção. Sim. Também no âmbito aqui das escolas de Rodeio. Bem importante isso. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falar um pouquinho sobre a sua outra profissão ali que você fala que... e dá para ver que você é muito boa mesmo no que você faz. Na parte de locução, como que é trabalhar com a sua voz? A gente pode até falar também, né, Tony? A gente está aqui, né, numa rádio gravando esse podcast, mas como que é para você? Você trabalha bastante na área de audiobooks e também parte publicitária, né? Sim, é a minha paixão, né? Eu, desde que a minha filha nasceu em 2018, a Estela, eu tenho me dedicado, assim, 100% à locução. Então, eu já passei por várias áreas da locução e hoje já fiz dublagem, já trabalhei eu gosto muito de narrar livros, já narrei grandes histórias, igual Chapeuzinho Vermelho, para editoras, já narrei vários outros livros, Pequena Sereia. Então, assim, é uma área que eu gosto muito e que a gente pode brincar, porque eu não sei se eu comentei, mas eu também sou artista. Então, essa parte aí de brincar com voz, de fazer personagem, isso aí eu gosto bastante. E eu poder trabalhar da minha casa, né? De poder ver minhas filhas crescerem, não tem preço. É uma coisa que hoje eu não abriria mão. Eu gosto muito. E como você falou, né? Essa questão de estar ali do lado das suas filhas, do lado da sua família, vira uma inspiração. Sim. Também para esse trabalho. Inclusive, a minha filha, igual o Tony comentou, a minha filha menor, a maior, a Estela, ela já gravou, inclusive, comerciais nacionais. Olha só. De voz. Que bacana. Já está seguindo os passos da mãe. E ela tem um campo grande para isso, né? Sim. O pessoal, muitas clientes precisam de vozes de crianças, né? Para fazer os comerciais. Dia das Mães, ela sempre grava, sabe? E elas gostam. E é igual a gente estava falando do exemplo. Quando você vê igual se eu não pegar um livro para ler, você acha que minha filha vai ler? Não vai. Não adianta, se começa pela gente. Então, é uma área que eu gosto muito, de locução, de dublagem, de fazer voz infantil. Bacana. Olha aí, temos uma locutora próxima da gente, não, né? É verdade, tem a locutora ali que está batendo na porta, já conhece o estúdio, já está se ambientando com o microfone, daqui a pouco vai estar aqui na Trentina FM também. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas jura que é a sua voz? Inclusive, a Fernanda tinha até pouco tempo, tinha uma voz com um cliente, anunciando o cliente aqui, né? Ah, que bacana. Foi gravado aqui. Legal. Não, eu lembro quando que a Fernanda tinha recém chegado em Rodeio, você também fez uma campanha lá para as Curra, para Pertucci? Sim, a Pertucci. Fizemos lá na Pertucci também, uma campanha lá, lembro, muito bacana. Realmente é um trabalho bem legal que você faz nessa questão ali de locução, né? Locução tanto de audiobooks como também de publicidade. Mas agora falando mais no âmbito cultural aqui da nossa cidade, Fernando, é bacana porque você é uma pessoa que tem uma visão de fora. Você estava em grandes centros, produzindo materiais e trabalhando na área tanto do jornalismo e comunicação, como também na área da literatura. E como que você vê os desafios aqui do nosso município na área cultural? Como que Rodeio pode valorizar os livros e os escritores, já que nós temos muitos escritores aqui no nosso município? Sim, isso é muito importante falar de valorização, porque igual eu falei anteriormente, se você só escrever para ninguém, você vai perdendo aquela vontade. Por exemplo, imagina, você lança um livro e ninguém lê. Que sentido que teve para fazer, só por fazer? Então, eu acho assim que o município, ele pode fazer mais eventos, né, culturais e que tragam isso. Por exemplo, a gente vai nos eventos e você vê sempre brinquedos infláveis, você vê coisas, mas ir
parte cultural, né? A gente pode pensar, às vezes, em trazer uma contação de história para um evento que acontecer no município, que acontecer nas escolas, né? Essa presença também dos escritores na escola faz toda a diferença, Richard. Quando você leva um escritor, as crianças acham assim o máximo, é incrível. E elas começam a perguntar, crianças falando que querem ser também, sabe? Então, essa proximidade de trazer o escritor para perto, às vezes pensar que para Rodeio uma feira literária, que hoje nós não temos, né? Porque a feira literária, ela traz tanto os autores da própria cidade quanto da região. Então, você poder trabalhar aquilo, né? Então, a parte de fomento, que ajuda muito, se a gente tiver mais fomentos para a gente poder lançar mais materiais e ter mais escritores na cidade, não falo só da escrita, falo da parte cultural. Nós temos aí um teatro maravilhoso, né? Que pode ser explorado para trazer peças, né? Trazer a parte do cinema aqui também. Então, assim, tem várias coisas que dá para abraçar. Rodeio faz muito, né? Mas pode fazer ainda mais. Pode melhorar ainda mais, né? Sim. Isso aí, como você falou, né? Na cidade realmente tem muitos escritores. Nós já recebemos aqui alguns deles aqui, já o Gabriel Damoni esteve aqui, a Paloma dos Santos já esteve aqui no nosso podcast, e agora você. Então realmente nós temos uma ampla gama ali de escritores, e bacana que são escritores que a gente vê que cada um tem o seu nicho. A Paloma é mais uma questão ali do romance, você é a questão mais infantil, literária, o Gabriel já é uma questão ali mais histórica da cultura italiana do nosso município. Então bacana que a gente tem escritores separados por nichos. E olha tanto que é importante essa diversidade, né? E de você levar isso para apresentar para as crianças, para os jovens, né? Estou falando de crianças, mas nós também temos o público jovem e o público da melhor idade, que também precisam de cultura, que dá para fazer uns eventos, né? Voltados para esses públicos, né? Então, é continuar fomentando mesmo e plantando essa sementinha. Bacana, muito legal. Agora, nós já estamos chegando no final da nossa entrevista, um papo bem bacana aqui com a Fernanda Rezende, ela que é autora, escritora, locutora aqui do nosso município, aqui de Rodeio, mas nós temos ainda umas questões para tratar com ela aqui, então a gente vai encerrando, mas ainda com umas perguntinhas. Fernanda, para quem quiser acompanhar o seu trabalho, como te encontram nas redes sociais? Então, hoje eu abri exclusivo um Instagram para a parte da literatura, porque legal. Eu tinha um na área de locução, aí eu separei, né, para não ficar bagunçado. Então, assim, é @fernanda.rezende1, é o Instagram. E assim, já que eu tô aqui, eu vou contar em primeira mão que esse ano eu tô desenvolvendo um projeto. Olha aí, temos spoiler. Ó, e vem, gente, esse mês ainda. Que eu abri um canal no YouTube de contação de histórias, então eu vou levar essa parte de contação de histórias para o público infantil, é um canal infantil no YouTube, que vai ser o @ferrezende. Então, vocês dão uma olhadinha lá depois, já tá a página no YouTube, ainda não tem vídeos, porque o primeiro vídeo sai agora em abril, então tô contando em primeira mão, mas já segue lá. Estamos tendo em primeira mão a notícia aqui na Rádio Trentina FM, o jornalismo da Trentina está trabalhando. Então, quem quiser não, todo mundo que está ouvindo, acessa o YouTube, vai lá seguir o canal da Trentina, mas também segue o canal da Fernanda. Sim, lá no Instagram, @fernanda.rezende1, segue lá que eu trago também muitas curiosidades literárias, legal. Sabe, Richard? Dicas de leitura? Dicas de leitura, curiosidades literárias, por exemplo, de livros que a gente acredita que a gente conhece a versão, mas na verdade a primeira versão era totalmente diferente. Então eu trago sempre essas curiosidades para as crianças, para os adolescentes, para a família toda. Que bacana saber disso. Bom que a gente vai ter uma produção cultural aqui no nosso município, né? Também de dicas, né? Para fomentar a leitura aqui dos nossos munícipes, mas também de todo o Brasil, né? Quando você está na internet, você alcança não só a sua localidade, mas tem todo mundo aí para desbravar pela internet. Muito bacana, Fernanda. E você já falou aqui pra gente, né, que os seus projetos de 2025 vai ter, tem o livro que você vai estar lançando no próximo domingo, tem o seu canal do YouTube, mas tem mais alguma novidade para esse ano programada? Olha, tem a novidade, eu ainda não posso desvendar ela totalmente, porque eu tenho que aguardar um edital, mas se Deus quiser, nós vamos ter o lançamento do meu primeiro livro de conto infantil, em 2025. Olha só. Um livro bilíngue também, que contempla italiano e que é para toda a região, nível estado. Muito bacana, se tudo der certo. Vai dar certo, a gente vai estar torcendo e com certeza, quando que esse livro for virar realidade, você volta aqui para anunciar de novo com a gente ali essa nova obra aqui para a cultura do nosso município. E Fernanda, como a gente falava, né, você é uma pessoa que vem de fora, que vive outras culturas, outras realidades, mas aqui em Rodeio é muito presente a questão da cultura italiana. E nesse ano de 2025 nós temos uma data muito especial,
que nós estamos celebrando os 150 anos da imigração italiana, dos imigrantes que vieram da Itália para cá colonizar a nossa região. Então, você, como um agente cultural ali do nosso meio, né, e moradora de Rodeio, o que você espera desse ano aqui para o nosso município, para a gente valorizar ainda mais essa identidade italiana, que é uma das principais, falando do nosso âmbito cultural do município de Rodeio? Eu espero que continue sendo feito o que já está sendo feito. Por exemplo, eu falo, porque como eu tenho filhas em escola, a gente já está vendo que já está sendo feito alguns trabalhos, trazendo essa parte da cultura, sabe? E eu acredito que deve ter mais para frente algum evento, né, para fazer essa comemoração e não deixar as raízes morrerem, né? Porque igual o ano passado a gente teve documentários, né, falando aqui da cidade. Então, essa parte, assim, de estar resgatando essa cultura é importante. Ela tem que ser feita, não é num ano específico ou outro, ela tem que ser feita diariamente. Isso é muito importante, porque os avós, né, os nonos, as nonas das crianças estão aí para passar e vão passando de geração em geração. Então, trabalhar essa parte é incrível e foi justamente por causa dessa comemoração que eu quis fazer esse livro bilíngue. Foi um gesto de falar assim, obrigada, Rodeio, por ter me acolhido. Então eu trouxe um pedacinho aí da Itália pra cá e eu achei incrível fazer isso, porque eu vejo que muitas nonas, né, me procuraram para falar, nossa, achei muito legal, meu netinho levou ali o livro, sabe, de lembrar das raízes. Isso é importante. Eu acredito que trabalhar isso, sabe? Continuar trabalhando com as crianças, não deixar, porque elas são o futuro. Se você trabalha com elas, essa tradição, ela sempre vai se manter, né? E trabalhar com as crianças, mostrar, né? Trazer, às vezes, assim, pessoas que têm histórias para contar, às vezes uma roda de conversa. Olha que legal que seria de trazer pessoas que tiveram avós, né? Que vieram para cá e poder contar. Isso é bacana. E, às vezes, fazer um evento assim, né? Que legal ter esse feedback seu ali de realmente estar se envolvendo, né, com a cultura do nosso município e estar se envolvendo com a cultura italiana aqui do município de Rodeio. Fernanda, para encerrar agora, como você falou, né, teve aí até um exemplo que você comentou de uma jovem de Rodeio que viu o seu livro e falou que está escrevendo e quer publicar. Qual que é o recado que você daria para quem é jovem em Rodeio, criança, adolescente e que tem o desejo de seguir na área cultural, ou falando mais especificamente aí na área da literatura? Qual que é as dicas que você dá para essa galera? Então, primeiro é escrever, né? Não tem outra coisa. Às vezes a gente pensa assim, no começo a gente sente muita insegurança, sabe? Da gente pensar, nossa, será que tá bom, não tá? Será que as pessoas vão gostar? Mas aí que tá, você não tem que pensar no que o outro vai achar naquele primeiro momento, você tem que escrever. E aí depois você vai modelando. Igual essa criança que me procurou, até eu revisei o livro dela, já está pronto, só falta mesmo um incentivo para ser publicado. A história é maravilhosa. Então, assim, as crianças, os jovens, eles têm uma criatividade incrível. Então, se eles pegarem essa criatividade e jogarem no papel, a gente vai ter materiais belíssimos aqui na cidade. Então, não desistir, porque é uma área, igual eu comentei, principalmente a área infantil, é uma área que o custo é elevado, mas que dá pra gente trabalhar e basta querer, tem que escrever. Tem que escrever, tem que exercitar, né? Sim, e ler muito, né? Porque quando você lê, você amplia seu vocabulário e você consegue, né, passar uma mensagem de forma mais clara e coesa. E capta mais inspirações, né? Sim. Lendo mais, você tem mais inspirações para escrever também a sua própria obra. Pessoal, essa foi a Fernanda Rezende, a convidada de hoje, aqui no nosso Fiorentina Cast. Fernanda, muito obrigado pela sua presença e com certeza fica o convite aqui para você vir mais vezes falar mais sobre a cultura do nosso município. Richard, eu posso aproveitar só para deixar um recadinho? Com certeza. Bem rápido. À vontade. É porque amanhã, né, nós hoje estamos na entrevista, mas amanhã, né, se comemora, né, o Dia Mundial do Livro Infantil, o Dia Internacional do Livro Infantil e também o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E eu gostaria de deixar uma poesia aqui para as pessoas, porque no livro tem uma poesia que chama Caracol Azul, que é que eu trabalhei em todas as escolas e que eu queria deixar uma homenagem para que a gente pensasse um pouquinho a respeito do autismo, de forma poética. Caracol azul. Não julgue meu ritmo como sendo devagar. Não rotule o meu jeito de comunicar. Meu mundo é singular e especial. Com amor e aceitação, é incrivelmente original. Busco meu refúgio onde possa me expressar. Um silêncio é meu canto, meu dançar. Entre cores navego, buscando compreensão. Na imensidão do afeto encontro conexão. Não me olhe com olhos de julgamento. Não menospreze lágrimas meu momento. Sou caracol azul. Luto por inclusão. Luto por um mundo que aceite a minha versão.
Olha só, muito bacana, parabéns, Fernanda, realmente para marcar essa data muito importante, né? Bacana ter uma poesia ali que remete a essa data, que faz a gente refletir, né? Faz a gente refletir sobre esse tema. Antônio, boa E tarde. aproveitando também, né, Richard e Fernanda, o evento agora de domingo é gratuitamente, né? Sim, Gratuitamente, né? E Pode, domingo, todo agora mundo, dia- e até as crianças que receberam o livro podem levar, que vai ser olha autografado, só, viu? e Bem vamos, bacana. vamos reforçar o convite então, fica à vontade, Fernanda. Sim, ó, domingo, dia 6, às 15 horas, né, 3 horas da tarde, lá na Biblioteca Rural. Então estão todos convidados, é um evento gratuito com muita poesia, inclusive nós teremos uma aluna aqui do município que vai cantar essa poesia que eu acabei de recitar Que aqui, legal. Caracol Azul, ela também está musicada, e vai ser um momento de muita troca, de muita leitura, de muita poesia, e eu espero todos vocês para participarem, para a gente bater um papo. Quem tiver vontade também de escrever, quiser saber um pouquinho mais dos editais de fomento, como que funciona, eu estarei lá e estou à disposição para ajudar quem quiser. Muito bacana, Fernanda. De novo, muito obrigado pela sua presença e a gente espera te ver aqui prontamente para falar um pouquinho mais sobre a cultura do nosso município. Obrigado. Ok, muito obrigada. Antônio, tem alguma consideração final? Um baita convite para sair da rotina do final de semana, né, Sim. Fernanda? Uma forma diferente, É verdade. Então, domingão, encontro marcado, lá no Quinta do Gávea. É isso aí, pessoal. Essa foi a Fernanda Rezende, mais uma convidada aqui no Trentina Cast, o podcast da Trentina, que está trazendo aqui para os nossos estúdios produtores do âmbito cultural do nosso município, para comentar um pouquinho mais sobre a cultura da nossa cidade, do nosso município de Rodeio. Lembrando que esse episódio logo logo vai estar disponível lá no nosso YouTube da Rádio Trentina FM, toda a gravação aqui diretamente dos nossos estúdios, localizados na Aurora Barão do Rio Branco, vai estar lá disponível no nosso canal do YouTube. Pessoal, um grande abraço e até mais!